Eita, glória. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Yahushua, Yahua é o teu juiz, o único e verdadeiro. Ouve, ó Rim, Yahua é o teu Deus, o único e verdadeiro. Então ama o teu Elohim, guardando os mandamentos dele, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu ser, com todo o teu entendimento. E ensina isso aos teus filhos em todas as gerações. Bashem e Arroshor Hamashia. Amém. Obrigado. Muito obrigado por esta tarde. Muito obrigado, meu Deus, por cada vida que está aqui. Muito obrigado, porque de tempos em tempos, Pai, Tu tem nos dado água fresca para beber, que mata a sede do nosso espírito, Pai. Muito obrigado pela Tua verdade, que vem não através de religiões, Pai, mas através do Teu Espírito, Pai, da Tua verdade. Eu te peço, derrama a bênção sobre a vida da irmã Joseli, da Andréia, do Rafael, do Jeremias, da Grace, da casa de cada um deles. Olha pela saúde do Barbosa, Pai. Repreende esse espírito, Pai, que contende contra o teu servo. Joga por terra, manda-o embora para o fundo do abismo, em nome de Arrochua Mashiach, Pai. Olha pela vida da casa, olha a casa e a vida da família do irmão Jeremias. Joga por terra todo e qualquer espírito, Pai, de contenda, de atrapalho, de ansiedade, tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Joga por terra, quebra todas as legalidades, Pai, que nós mesmos damos ao mundo espiritual para na nossa vida quando nós pecamos contra ti, Pai. Em nome de Arrochô Ramachim. Olha por cada um dos irmãos que estão aqui no grupo, todos eles sem exceção. Olha a irmã Elina, o irmão Nivaldo, olha pela Raquel, olha por todos, Pai, que estão aqui, Pai. Às vezes eu não consigo me lembrar de todos, mas tu coloca na minha mente o irmão João, olha pela vida dele. Eu não sei o que é, Pai, ele era tão falante, está calado, né? Repreende esse espírito, Pai, que não deixa o irmão falar, joga por terra toda a ação do maligno sobre a vida dele, Pai. Olha por aqueles irmãos que já passaram por aqui e se afastaram. Olha pela minha irmã Maria, Pai, que toca, Pai, a vida dela, toca o pescoço dela, repreende, Pai, todo espírito de enfermidade da vida dela, abre o coração dela, Pai, quebranta, Pai, em nome de Arrochua Hamashia, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Arrochua Hamashia. Amém, amém e amém, Pai. Olha pela vida do filho dele, do filho dela. Olha, Pai, por cada um de nós. Olha pelo Bruno, tem compaixão da Paula. Olha pelo meu irmão Felipe, Pai. Olha pelo grupo dele, pelas pessoas que estão no grupo dele. Olha pelos nossos familiares. Tem compaixão e misericórdia, Pai, assim como tu tivesse misericórdia de nossas vidas, Pai. Eu te peço sobre a vida deles. Olha pela casa do meu pai, da minha mãe, de Eleonor, de Vitória. Olha, meu Deus, pelo meu filho João, meu filho Heitor, meu pai, que estão em viagem. Repreende todo e qualquer espírito, Pai, de acidente, de contenda, Pai, que esteja, Pai, no caminho. Leve-eles em segurança, Pai, para o seio da família, Pai, deles, Pai. Em nome de Arrochua Hamashia. Toma conta do meu pequeno, toma conta do meu grandão, toma conta da minha esposa, desta casa, toma conta da Grace, Pai. Todos aqueles que entram e saem desta capotaria, Pai, desta tua casa, em nome de Arrochua Hamashia. Ajuda aqueles que hoje fazem o trabalho e vão trazer o sustento para casa, Pai. Repreende o espírito de acidente, de atrapalho. Olha, Pai, ajuda eles, dá de bom ânimo, dá força, dá fé, para eles trazer o sustento para casa, Pai. Ajuda, Pai. Abre a mão, abra as comportas do céu e seja tu, Pai, generoso, Pai, com os teus servos. Em nome de Arrochua Hamashia. Amém. Ia falar, Jeremias? Teu microfone está aberto? Quer falar, meu irmão? Se puder orar por Juninho, eu agradeço.
ao Júnior, né? Sim. Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, Pai, olha pela vida do meu irmão Júnior. Tu sabe a intenção do coração dele, Pai, em servir, em buscar, ou muito, ou no pouco, Pai. Ele está tentando, ele é fiel a Ti, Pai. Ajuda ele, Pai, a cumprir os Teus mandamentos. Ajuda ele a se tornar melhor, Pai, do que ele mesmo já pensou em ser diante dos Teus olhos. Ajuda-o, Pai. Eu te peço que Tu console o coração dele, Pai, pois a mãe dele se despediu desse mundo. Eu te peço, tenha compaixão e misericórdia desta serva, Pai. Tenha compaixão e misericórdia da vida dela, Pai. Eu não sei o que ela fez durante a vida, eu não sei se ela se arrependeu, eu não sei, Pai, de nada da vida dela, Tu sabes. Eu te peço, Pai, não que a perdoe porque eu estou te pedindo, Pai. Eu te peço misericórdia em nome de Yahushua HaMashiach. Compaixão, Pai. E acalenta o coração dos parentes. Ajuda eles a superar, Pai. Ajuda eles, Pai, a entender que o Pai é Ti, Pai. Antes dela ser a mãe deles, Tu és o Pai dela. E todos os filhos têm que prestar conta ao Pai. Eu te peço compaixão, misericórdia, não por causa das nossas obras ou que merecemos. Faz isso por causa do Teu Kadosh nome, Pai. E ajuda o nosso irmão, Pai, a superar, Pai, esta dor. Em nome de Yahushua HaMashiach, Pai. Amém. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 16, ok? Eu vou ler. Porquanto, ó mulher promíscua, dá ouvidos à palavra do Senhor. Assim diz Yahweh o Senhor, por teres desperdiçado a tua riqueza mais preciosa e teres exposto a sua nudez em prostituição com os teus amantes, por causa de todos os seus ídolos abomináveis e do sangue dos teus próprios filhos sacrificados que lhes deste. Por tudo isso, ajuntarei todos os teus amantes, com os quais tivesse muita alegria e prazer, tanto os que amaste como aqueles que odiaste. Eu mesmo os convocarei para atacar de todos os lados, a fim de que fiques totalmente despida diante deles, e eles se escarnecerão de toda a tua nudez. Né? Aqui você vê, o Eterno está falando aqui de Israel. Né? Ou seja, Israel tinha algo muito valioso, e ela pegou isso, né, que é a pureza dela, né, ali, a santidade diante do Eterno, e ela ofereceu a vários maridos, né, ou seja, vários amantes. Tá? Os amantes ali são os ídolos, e na verdade os espíritos que governam aqueles ídolos, aquelas potestades ali, né? E aí o Eterno está dizendo que vai juntar todos esses espíritos e vai fazer todos eles atacar ela de uma vez só, né? E aí ela ficará despida, né? Ou seja, você vê nudez na Bíblia é vergonha, envergonhado. É como se você tivesse ali envergonhado. Lembre-se, Adão, quando pecou contra o Eterno, qual foi a primeira coisa que ele disse a ele? Ele disse assim: Pai, é porque eu me escondi porque eu estou nu. Quem foi que te disse que você estava nu, Adão? Né? Então você vê que quando ele estava obedecendo ao Eterno, ele até fisicamente estava nu, mas espiritualmente ele estava bem diante do Eterno. Ou seja, a verdadeira nudez não é a física, e sim a desobediência a Deus. Isso é o que traz vergonha de verdade. Né? Hoje, por causa do pecado que já foi cometido, hoje a gente fica nu, né? Aí, principalmente homens, né? Ficam de bermuda, sem camiseta, para mostrar os músculos, o corpo. A mulher aí fazendo topless, né? Usando biquíni lá, pequeno, fio dental. Isso é
nudez, ou seja, envergonha, né, ali diante do Eterno, porque isso não agrada a Deus. O corpo do homem é da sua esposa e o corpo da esposa é do seu marido, né? Então, a gente tem que ver essa questão, né? A nudez é muito forte na Bíblia com relação a pecado. 2 minutos. Obrigado. Com relação a pecado, né? Então, está intimamente ligado a quem peca fica envergonhado, nu diante do Eterno, ok? E aí vai ter vários tipos de nudez. Por exemplo, Noé, ele ficou nu, né? Aparece lá na Bíblia, ele ficou nu. E aquela nudez de Noé ali, ela está descrita no livro de Jazar. Na Torá em si não fica tão claro, mas no livro de Jazar está descrito. Que é o quê? Noé, ele fez uma divisão, né? Ali foi um sorteio, como foi feito lá em Josué, sorteou onde cada tribo ficaria, né? Noé sorteou onde Cã, Sem e Jafé ficaria, certo? E quem desobedecesse aquelas fronteiras estaria envergonhando Noé, né? Então Noé deixaria Noé nu, tá? Envergonhado. Na Torá aparece que quem viu Noé nu foi Cã. Ele viu Noé nu, né? Por que essa figura de linguagem? E muitas vezes, se a gente for ver na Torá, somente a gente não consegue compreender. A gente entende até o fato, né? Mas não compreende como aconteceu, ok? Então, a gente precisa dos outros livros de Moisés, né? Jazar e Jubileu, para a gente entender isso, ok? Porque Noé estava nu e quem viu foi Cã e ficou debochando, ou seja, não fez nada, né? Cã termina envergonhando o pai. Por quê? Porque quando Noé dividiu as terras ali, Cã, Sem e Jafé, eles não poderiam invadir a terra uns dos outros, ok? Só que, com o tempo, você vai ver que a palavra diz lá no livro de Jazar, que quando chegou a época de Abraão, o povo do Eterno começou a se desviar dos mandamentos de Deus, ok? Aí você vai ver que Cã, né, a tribo de Cã, os descendentes de Cã, eles saíram lá da África, que era a região que foi dada a eles, né, ali por sorteio a Noé, e foi até a tribo de Sem, que é ali onde construiu a Torre de Babel, né? Ninguém para questionar como é que um descendente de Cã, ele era líder na tribo de Sem, né? Por quê? Porque se desviaram. A tribo de Sem se desviou dos mandamentos, né? E aí o que foi que o Eterno fez? O Eterno pegou aquele que era para ser servo de todos e terminou colocando como cabeça. E isso explica muito a gente das coisas, né? Quando a gente está obedecendo ao Eterno, nós somos cabeça, liderança, né? O Eterno não é porque nós somos, é porque o Eterno nos dá a liderança, tá? Mas quando nós desobedecemos ao Eterno, nós somos cauda, né? Então você vê que a tribo de Sem foi quem herdou o sacerdócio ali, né? Você vê que o Melquisedeque, lá no livro de Jazar, é mostrado que é Sem, né? E os seus descendentes eram também sacerdotes, né? Ali, qualquer um deles poderia ser sacerdote. E aí o que aconteceu? Eles terminaram se desviando do propósito do Eterno através de quê? Do calendário. Ninguém acredita como o calendário é tão importante. Eu estava comentando com a irmã Maria de São Paulo e eu estava mostrando a ela, né, que é algo que eu vou falar, vou fazer um vídeo, se o Eterno permitir, eu faço hoje, né, mas algumas coisas atrasou aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje. Mas eu estava dizendo, quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus retirou ali o povo do Egito, que estava restaurando, você sabe qual foi a primeira restauração que o Eterno fez? Foi o Pêssar? Não, não foi o Pêssar. Foi algo tão importante quanto o Pêssar, mas precisava dele primeiro. É o que? Restaurar os tempos, tá? Por quê? Porque se você for ver o calendário lá no Egito, ele era luno solar, tá? Ou seja, como o calendário israelita,
certo? Só que o ano deles começava no 10º mês, ou seja, no equinócio de primavera. E o Eterno, quando chega para Moisés, diz, este será o princípio Rosh Hodesh, né? Ou seja, o princípio cabeça do ano para vocês, ou cabeça do mês, Rosh Hashanah, né? Ali o primeiro mês, este será o início do ano para vocês, traduzindo em palavras, né, mais simples, tá? Então você vê que o Eterno primeiro ensina o tempo. Depois que o Eterno restaura o tempo, depois que você passa a obedecer o tempo do jeito que o Eterno manda, as outras coisas vão sendo restauradas, né? Então, quando restaura o tempo, ele diz, Moisés, esse será o primeiro mês do ano para vocês. No 10º dia, você vai e separa o cordeiro, tá? No 14º dia, você mata o cordeiro em sacrifício, em homenagem a Yahweh, né? Coloca o sangue no umbral das portas, lá, fazendo a letra rei, né? Que é graça, né? A letra rei, que significa graça, né? E aí, quando o anjo passar, ele vai ver a letra graça na porta, vai ter graça daquela porta, vai pular ela e vai para a próxima porta, né? Se tiver um egípcio ou um israelita que não colocou o sangue do cordeiro na porta, o primogênito vai morrer, né? Então você vê que tudo tem a ver com os tempos designados do Eterno. Lá também era um calendário luno solar, no entanto, eles começavam o mês no mês 10. Já o Eterno instituiu, o início do ano é aqui, mês 1, equinócio de primavera. Olha que interessante, né? Então, você vê que, voltando a Noé, né? Falando da nudez aqui, eu estou falando especificamente do porquê Israel, o Eterno está falando que vai deixar Israel despida, vai deixar Israel envergonhada por causa dos ídolos que ela seguiu. Ele mesmo vai juntar esses maridos, que são demônios, seres espirituais de desobediência ao Eterno, e vai dizer, eu vou jogar eles todo contra vocês. E aí você vai ver a vergonha que você passou. Você pegou algo tão precioso que você tinha, que era a pureza diante de mim, e entregou a eles assim como se não valesse nada, né? Olha que interessante. Então, quando a tribo de Sem começou a pecar, o Eterno pegou aqueles que eram para ser cauda e colocou como cabeça na tribo de Sem. Por isso que Nimrod tornou-se líder. Ou seja, uma pessoa da tribo de Cã se tornou líder lá da região de Sem, porque você vai ver o Iraque ali, aquela região ali, é da tribo de Sem. O livro de história não fala disso, as religiões não falam disso, você não vai ver esse tipo de assunto aí pela internet ou pela Techuvá. Por quê? Porque não há interesse. Tá? Se for tocar nesse assunto, você vai ver que os casarianos, eles não são nem semitas. Para você dizer que os casarianos, você ir contra os casarianos é antissemitismo, nem semita eles são da tribo de Jafé. Então não tem interesse desse assunto vir à tona, porque vai derrubar por terra muita coisa. E aí você entende Yeshua dizendo, aqueles que se dizem, mas não são. Né? Ou seja, Yeshua já estava alertando isso há muito tempo atrás, de tudo isso que nós estamos passando hoje, ok? E o que aconteceu? Quando o Eterno foi lá e tirou as línguas lá na Torre de Babel, eles falavam uma língua só, e qual era a língua deles? Uma língua única que eles tinham, a desobediência a Deus. A língua universal verdadeira ali não era só o idioma, não. O idioma era importante? Sim. Mas a verdadeira língua ali, e o Eterno até diz assim, se a gente não for lá, eles vão conseguir o objetivo deles, né? Chegar no céu? Não. Eles vão conseguir destituir tudo que Deus ali, né, criou, né? E aí teria outro dilúvio e assim vai, né? Aí o Eterno vai com os anjos, chega lá e separa as línguas, tá? Separando os idiomas, tira o interesse, né, ali entre eles. Eles estavam pecando todos no mesmo objetivo. E todos juntos no mesmo objetivo é um povo muito perigoso, né? Ou seja, o Eterno deu vários objetivos.
né? Quando separou a língua, cada um foi para um lugar fazer aquilo que ele achava melhor. Todo mundo foi para sua terra e criou uma cidade com o seu nome, e aí cada um teve o seu interesse, né? E por isso que eles aí, todos eles não servem ao Eterno, eles se juntam contra o povo de Deus, mas entre eles estão sempre brigando para quem está no poder. E aí vem a história da nova ordem mundial, né? Por isso que você vê Estados Unidos querendo ser o maior, a Rússia querendo ser o maior, a China querendo ser o maior, mas quando for para perseguir o povo de Deus, todos eles vão se juntar num só espírito. Que espírito é esse? A desobediência. Desobediência é apenas um espírito, aquele que é assassino desde o princípio. Quem é o espírito da desobediência? O adversário. Todos eles estão com esse mesmo espírito. Então o povo de Deus tem que estar com o mesmo espírito, um só espírito, mas através da obediência, né? E aí nós reconhecemos quem verdadeiramente é Israel. Os israelitas são aqueles que obedecem ao Eterno e não ficam nus, despidos diante dos homens, ou seja, envergonhados, tá? Ou seja, mas Arlindo, muitos israelitas aí morreram nu, pegando fogo com uma tocha, servia, ou seja, eles morreram de formas horríveis, mas diante do Eterno, eles estavam com a melhor veste que existe na criação. Aquele linho, aquele tecido que a traça não come, eles eram ricos de uma forma que o ser humano não consegue imaginar. Tá entendendo? Aquele ouro eles tinham que o ferrugem não come. Ou seja, os homens estão aí vestindo linho, estão vestindo o melhor algodão, o melhor linho, com o ouro mais fino, mais puro, mas não chega nem aos pés de estar diante da presença do Eterno. E esse é o verdadeiro ouro que essa Israel, desse período aqui de Ezequiel 16, entregou de graça. O mais precioso que ela tinha, ela entregou aos amantes dela. Por isso que o Eterno está falando isso. Consegue entender? Voltando a Noé, ok? Então você vê que quando o Eterno vai lá e dissolve a língua, é falado que cada um volta para sua região. Todos voltam para sua região fazer seu propósito. O pessoal da tribo de Sem voltou para os lugares da tribo de Sem, o pessoal da tribo de Jafé voltou para o pessoal da tribo de Jafé, e o de Cã, em sua grande maioria, voltou para a sua região, com exceção de Canaã. Canaã não voltou para a região da África. Canaã chegou ali onde é Jerusalém, viu que era muito boa, olhou e disse, poxa, aqui é uma terra que emana leite e mel, aqui é melhor do que onde eu estou, eu vou ficar aqui. E aí Canaã ficou numa região que não pertencia à família dele. Aquela região é dos semitas. Por isso que o Eterno prometeu que retiraria. O Eterno deu tempo para ele se arrepender. Lembra que quando ele chega para Abraão e diz, Abraão, tu vai para o Egito, porque tu e a tua descendência vão passar 400 anos peregrinando, porque a iniquidade dos amorreus, dos perizeus, ou seja, ainda não chegou no limite que eu reprovo, né? Ou seja, eles estavam em iniquidade, mas ainda não tinha chegado no limite que o Eterno disse assim, basta, né? Não tinha chegado. Então vocês vão passar 400 anos. Sabe o que isso quer dizer? Que o Eterno é tão misericordioso que deu 400 anos para o povo cananeu parar para prestar atenção no que o Eterno falou e voltar para a região deles, deixando a região de Sem para os semitas. Sabe o que aconteceu? Eles não se arrependeram. E aí o Eterno vai e diz ao povo, né? Olha, eles estão lá, cuidado para quando vocês entrar, vocês não terem as obras dele. Porque do jeito que eu estou tirando eles, eu tiro vocês também de lá. Né? Não é porque vocês são semitas, eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, não é porque vocês é quem tem direito à terra verdadeira que vocês vão ficar lá me desobedecendo, não. Lembre-se, ali é a casa de Deus, né? Bet-El, né? Onde está a casa de Deus. Você acha, né? Bet-El, que é casa do Elohim, casa de Deus. El, Deus, Beit, casa, em hebraico, né? Na verdade é Bet-Yahweh, né? Que é o nome da casa de Deus, certo?
Você acha que vai ficar ali na casa de Deus desobedecendo como eles estão, né? Não vão. Então você vê o seguinte, que Canaã, quando a Torre de Babel foi instituída e era para voltar cada um para o seu local, Canaã não voltou para o lugar onde havia sido sorteado para ele. Então ele desonrou Noé. Por isso que quem é amaldiçoado é Canaã, porque Canaã está numa terra que não pertence a ele. Se é uma terra que não pertence a ele, é o quê? Roubo. Quem está roubando é o quê? Está sob maldição. Aquele que não honra o patriarca, não honra pai e mãe, no caso ele não honrou Noé, está o quê? Sobre maldição. Consegue entender? Então, por isso que quem viu Noé nu e não fez nada, a maldição foi para o filho dele e não para Cã. Consegue entender? Porque Cã, como filho de Noé, ele estava na África. Só que ele viu Canaã fazendo o que é errado e não fez nada. Ou seja, Canaã envergonhou Noé e Cã não fez nada para corrigir isso. Então ele viu, e é como se ele tivesse visto Noé nu, envergonhado, e não fez nada. É como se ele estivesse debochando junto com Canaã. Já Sem e Jafé viram aquilo, foram lá de costa, né, vestiram ele e voltaram cada um para sua região, ali honrando ao pacto que eles tinham feito com Noé diante do Eterno. Consegue entender por que Noé estava envergonhado? Só que para mostrar isso, tem que ir para os apócrifos. E eles não querem que você veja essas verdades, tá? Porque você vai ver que o Irã está na terra dele. O Irã é herdeiro da terra dele. Os sírios, os persas, são herdeiros, eles são semitas. Eles têm direito de estar ali. Entendeu? Essa é a questão. Eles não querem que vocês vejam a verdade de ver quem realmente tem direito ou não de estar ali. E com certeza os como é o nome dos Askenazi não tem direito de estar ali, tá? O Askenazi era para estar, né, ali Rússia, Europa, ali por cima, tá? Olha que interessante. Vamos lá. Continuando, para vocês entenderem que quando a Bíblia fala de nudez, existem várias formas de você ser envergonhado. Existe a forma de você ser envergonhado por suas atitudes e você ser envergonhado pela atitude de outras pessoas, tá? 2 minutos, rapidinho. Amém. Vamos lá. Continuando. Bem, eu estou no primeiro versículo ainda, né? Como eu vi nudez aqui, eu queria explicar para os irmãos entenderem o quanto a nudez é grave diante do Eterno, né? Existe a nudez espiritual provocada por suas ações e existe a nudez espiritual provocada por outros. Eu vou dar um outro exemplo de nudez espiritual, né, desonra, provocada por outros, né? O rei Davi, ele enviou, né, 2 mensageiros, 2 soldados dele, os guerreiros de Davi, né, lá, os valentes de Davi, 2 deles, para um reino próximo. Eu não lembro se é o reino Amonita ou Moabita, não me lembro agora, tá? E aí eles chegaram lá, o pai desse rei tinha acabado de falecer e ele tinha acabado de subir ao trono. O que faleceu era muito amigo de Davi, se dava bem com Davi. E o que subiu ao trono não gostava de Davi, ok? E aí chegou os mensageiros, levaram presentes, levaram pêsames e presentes para o novo rei, né? E levaram a mensagem de que Davi queria continuar a aliança que ele tinha com o pai dele, né? E todos os comércios, ou seja, tudo que eles já tinham acordados, né? Que era lucrativo para as 2 nações, né? E aí o filho, sendo mau, né? Não sendo um rei bom como o pai, né? Ele foi e rasgou as calças, né? Dos israelitas, certo? Ou seja, deixou ele praticamente de bermuda, mostrando as pernas, as vergonhas, tá? Algumas traduções colocam que eles cortou a calça
e ficou aparecendo as nádegas, ok? E raspou a barba dos mensageiros de Davi. Ou seja, então você vê que ele deixou, com essa atitude, ele deixou Davi nu, né? Ou seja, ele sabia, para os moabitas eles andavam praticamente nu, mas sabia que para os israelitas cortar a calça, parecer uma bermuda, era uma vergonha gravíssima, né? Era uma ofensa gravíssima, né? Deixando eles envergonhados, mostrando as pernas ou até mesmo as nádegas, ok? E tirar a barba para os israelitas era uma vergonha gravíssima. Por quê? Porque a honra do povo de Israel, dos homens, está na barba. Por quê? Porque Deus criou a barba para o homem. Se a gente raspa, em hebraico, navalha, é rebeldia, se a gente passa navalha no rosto, nós estamos em rebeldia contra o eterno. Em rebeldia contra o eterno, tá? E você estando em rebeldia contra o eterno, né? Você está envergonhado. É Adão. Adão, quando comeu do fruto desobedecendo a Deus, ele ficou envergonhado diante do Eterno, ok? Então, ele ficou nu. Quando a gente tira a barba, nós nos tornamos como se fossem umas crianças, parecem mais crianças do que adultos, homens, né, maduros, né, com sabedoria do Eterno, tá? E eu vejo também o mandamento de não tirar a barba, não adulterarás, né? Se o Eterno colocou a barba no teu rosto, principalmente esse mandamento para homens, né? Se ele colocou a barba no teu rosto, é porque ele queria que fosse daquele jeito. Você vai ver que tem homens que têm barba curta, tem homens que têm a barba um pouco maior, tem homens que têm a barba que arrasta no chão, tá? Ou seja, mas não são todas as barbas iguais, né? Então você vê que o Eterno determinou característica para cada pessoa. Cada pessoa tem uma característica. Se ele te deu aquela característica, quem somos nós para adulterar aquela imagem pela qual o Eterno criou, para que as pessoas vejam o espírito dele através de você? Você pega, em vez de ser um homem com barba, honrando a Deus, não adulterando aquilo que ele criou, vão ver uma pessoa adúltera, tirando a barba, rosto liso, parecendo uma criança, e não um homem adulto, maduro, né? Então, é essa a questão. Você vai ver no texto lá de Davi, né, que quando Davi sabe da história do mensageiro, ele manda um recado, ele diz, fica numa terra afastado, até que a honra de vocês seja restaurada. É o que? A barba cresça. Porque a calça, ele poderia tirar a calça e botar outra, está restaurado a honra dele. Mas e a barba? Como é que faz? Tem que esperar crescer. Quando a barba crescer, que a honra deles estiver restaurada, é que eles podem voltar. Ok? Então, na minha concepção, o mandamento de você não retirar a barba está nos 10 mandamentos. Não adulterarás. E as pessoas pensam que esse não adulterarás é somente trair o cônjuge. Se fosse somente trair o cônjuge, porque lá embaixo ele falaria de novo, não olhar a mulher do teu próximo. Isso é trair o cônjuge. Adulterar é você tirar qualquer coisa que o Eterno criou do propósito pelo qual ele criou aquela coisa, né? Por exemplo, o órgão sexual tem uma função, a boca tem outra função. Se você pega a boca para utilizar de órgão sexual, você está adulterando, pervertendo o propósito pelo qual o Eterno criou. E as igrejas, eu vejo pastores e pastoras aí dizendo que entre 4 paredes pode qualquer coisa. Isso é um absurdo. São líderes que não ensinam a diferença entre o santo e o profano, o puro e o impuro, e querem entrar na presença de Deus impuro. E ensinam pessoas a entrar na presença de Deus impuro. Tá? Você vê o seguinte, que Paulo diz, sem santidade, sem pureza, ninguém verá o Eterno. Então, se esses homens se dizem sacerdotes de um reino, de um Deus, e eles estão ensinando você a ficar impuros e profanos para entrar na presença do Deus, qual é o Deus que ele está preparando você para estar diante da presença dele? Será que é o Deus de Israel? Ou ele está te preparando para estar na presença do adversário? Então tenha cuidado.
que tem pastor de porcos, que ensina os porcos a se lamear lá no meio da lama, né? Se sujar na lama, e tem o pastor de ovelhas, que te ensina a ficar branquinha e limpa para entrar na presença do teu Elohim. Tenha muito cuidado com quem você está ouvindo e se bate com a palavra de Deus verdadeiramente, ok? Eis que eu te julgarei, como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue inocente, e te entregarei a vingança de sangue da minha indignação. A ira do meu ciúme estará inflamado, ou será inflamado, tá? Então você vê que como é que uma adúltera é tratada no reino de Israel? Apedrejada. Se você for ver em Apocalipse, vai cair bola de fogo do céu, ou seja, vai haver um apedrejamento, né? Ou seja, aquela Israel ali daquele tempo, ela vai ser testada e vai ser achada em falta. E aí, ela sendo adúltera, o que é que vai acontecer? O apedrejamento. É o que o Eterno está falando aqui, que vai fazer com todas as igrejas de geração em geração que se encontram em falta com ele, né? Todas as gerações existe um juízo, certo? Eu acredito, sinceramente, que nós estamos muito perto de um grande juízo dessa geração. Se essa geração é a última ou não, não tem como saber, só o Eterno, tá? Mas vai vir um grande juiz aí, né? A gente já está vendo até notícia de começar de novo aquela questão de lockdown novamente aí, né? Então tenham muito cuidado, eles estão tentando emplacar tudo aquilo de novo, né? Então tenha muito cuidado. Se você obedecia, obedeça mais. Se você estava se santificando, se santifique mais, porque é certo que precisaremos muito mais do que qualquer outro momento da história da nossa vida, mais ainda do Espírito do Eterno. Ok? 39. Em seguida te entregarei nas mãos dos teus amigos amantes, que agora te odeiam. Ou seja, quando ela estava pura, quando era santificada ao Eterno, eles amavam. Ah, eu te amo, né? Lembra muito aí um homem que engana uma mulher, né? Para conseguir tirar dela aquilo que ele deseja, que é a virgindade, a pureza. E quando ele faz isso, ele abandona ela, né? Fica com raiva. A gente vê até isso com o filho de Davi, né? Ele dizendo que amava, estava louco de paixão. Quando ele a possui, a primeira coisa que ele tem é asno, né? Ou seja, nojo dela, ok? Olha que interessante, tá? E a mesma situação aqui. Em seguida, te entregarei nas mãos dos antigos amantes, que agora te odeia, não te ama mais. E eles próprios derrubarão todos os teus altares, olha, e te arrancarão dos teus vestidos, tornarão tuas belas joias e te abandonarão nua, envergonhada, né? Eu estou falando disso desde o começo. Descoberta e totalmente desamparada, ou seja, não vai ter ninguém para te ajudar. Então, até porque é o seguinte, não vai ter ninguém para te ajudar, porque o próprio Eterno diz aqui, ó, quem vai trazer eles para fazer isso contigo sou eu. Se o Eterno é quem trouxe e eles estão fazendo, quem é que vai te ajudar, né? Ou seja, eu estou falando da igreja, ok? Mas a gente tem que ter cuidado com nossas ações também. A consequência em tudo que a gente faz. Então, farão subir uma grande multidão contra ti, e apedrejarão, olha aí, ó, a recompensa da adúltera, e te transpassarão com a espada. Primeiro vão apedrejar e depois vão lá e matar, ok? Incendiarão tuas casas e escutarão o juízo contra ti, diante de uma multidão de mulheres. Todavia, eis que eu colocarei um ponto final em tua libertinagem e prostituição, e jamais voltará a pagar pela atenção dos teus amantes. Depois de tudo isso, a minha grande ira e indignação contra ti te aplacará, e o seu zelo ardente, o ciúme se afastará de ti. Em seguida, me acalmarei e mais tranquilo abandonarei a minha indignação. Olha que interessante. Nesse ponto aqui, você vê que o Eterno, ele, quando a gente peca
quando Israel, como igreja, está pecando, Deuteronômio 28 vai ter que se cumprir. Vai ter que se cumprir naquela geração. Então o Eterno vai aplicar Deuteronômio 28 naquela geração inteira. Quando a ira dele cessar, ou seja, quando todos tiverem o fruto daquilo que estavam praticando, a geração, aí o Eterno vai arrefecer a ira dele e vai dar a mesma oportunidade à próxima geração. Lembra que ele sempre diz, eu sempre deixarei um remanescente. O que é um remanescente? Ou seja, são aqueles últimos ali da geração, é a próxima geração, né? Então, nós temos que melhorar muito a nossa vida para a gente preparar a próxima geração, e a nossa próxima geração tem que ser muito melhor do que nós diante dos olhos do Eterno. Esse é o objetivo. Lembra de Yeshua? Vocês farão coisas maior do que eu fiz. Um bom mestre, ele prepara a próxima geração para ser superior a ele. Tá? Superior, mas diz em obras, tá? Não quer dizer que é superior, vai estar à direita de Deus, vai tirar Jesus de lá. Não, não é isso. É que ele quer o melhor. O professor quer que o aluno supere ele. O prazer de um professor é ver o aluno maior e mais sábio do que ele, né? E aí ele diz, o meu trabalho está concluído. Para isso valeu a pena todos os anos de estudo que eu tive, né? Ou seja, ele é muito melhor, ela é muito melhor do que eu. E esse é o verdadeiro mestre. Ok? Continuando. Tem uma passagem, só voltando aqui, né? Tem uma passagem lá em Macabeus, que tem uma mãe com 7 filhos, né? Eu sempre falo aqui na mesa, eu sempre instruo os irmãos nessa passagem, porque ela é muito interessante. Você vê aqui que diz o Eterno que quando a ira dele, quando ele tiver saciado ali, né, de punir a Israel, né, ele vai arrefecer a ira dele e vai começar a ter misericórdia de Israel, tá? Olha que interessante, lá em Macabeus, isso é tão sério que o povo de Israel já sabia disso. E eles praticavam e estavam agradecidos ao Eterno se ele tivesse misericórdia do povo deles, né, ali que a ira de Deus passasse. Lá em Macabeus tem uma mãe que tem 7 filhos. Esses 7 filhos eram justos diante de Deus. Lá Antíoco decretou que quem não comesse porco, a pena era morte. Quem guardasse o Shabat, a pena era morte. E aí, essas pessoas preferiram não comer porco e morrer. Eles preferiram guardar o Shabat, né? Para não guardar o Shabat e para comer carne de porco, eles preferiam morrer. É tipo como se a carne de porco comer ali e quebrar o Shabat fosse a marca da besta na época deles. Na geração deles, né, ali onde o juízo do Eterno estava sendo aplicado, para eles é como se fosse a marca da besta, colocar na mão e na testa. Aí ele disse, eu não tomo a marca da besta de jeito nenhum. Eu não vou comer carne de porco, eu prefiro a morte a desobedecer o meu Deus. Eu prefiro a morte a quebrar o Shabat do meu Deus. Ou seja, então ali, entenda, se eles comessem porco lá em Macabeus, eles estavam rejeitando o Deus de Israel. E o que é pior do que isso? Né? Se eles quebrassem o Shabat, eles estavam rejeitando o Deus de Israel. Por quê? Porque o homem Antíoco, um homem mau, decretou isso, né? Ou seja, se ele comesse porco, eles estavam obedecendo Antíoco e não a Deus. Se eles quebrassem o Shabat, eles estavam obedecendo Antíoco, um homem, e não a Deus. Por isso que Paulo diz lá que nós, o Eterno, o Machia diz que a gente tem que temer a quem mata a carne e o espírito. Nós não devemos temer quem mata a carne, né? É o máximo que eles podem fazer, matar a nossa carne. Mas matar a carne e o espírito, só o Eterno tem esse poder, ok? Então você vê que lá eles decidiram isso, a família inteira, né? São 7 homens e uma mulher, né? A mulher representa Israel e os 7 homens representam os 7.000 anos da humanidade, né? Aí a humanidade durante os 7.000 anos que o Eterno determinou. E aí o primeiro foi torturado, esquartejado e morto. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, né? Aí o sétimo ele diz assim, que o Eterno, né,
que ele se satisfaça a sua ira com as nossas vidas, né? Que ele aceite, né, ali o nosso sacrifício e acalme a sua ira sobre a nossa vida. Olha que interessante. Quer dizer que eles sabiam que iam sofrer o preço do pecado de Israel, mas eles estavam dizendo, ó, com as nossas vidas, que o Eterno acalme a ira dele e ajude a Israel a sair dessa situação, né? E aí a mãe também foi morta e esquartejada, e o Eterno, a partir dali, começou a ajudar Israel, né? É como se ele tivesse orado ao Eterno, dizendo, Pai, né, acalma a tua ira sobre o nosso povo, tem de misericórdia da gente, né? Eu sei que eu vou morrer, mas com a minha vida, tem calma. Ou seja, é mais ou menos o que Yeshua veio fazer por nós, né? A ira do Eterno ia ser derramada em cima de Israel, e Israel ia morrer, o Eterno não ia deixar ninguém escapar, não. Mas aí Yeshua veio e morreu e carregou as nossas enfermidades por cada um de nós, né? Você vê esses sinais lá em Macabeus, você vê esse sinal lá no livro de Jó, né? Jó se jogando lá na fogueira de cinzas por causa dos parentes dele, né? Ele estava preocupado se os filhos poderiam ter pecado sequer em pensamento. Aí oferecia holocausto, né? E chegou um ponto que ele não tinha mais nada, ele se jogou nas cinzas, né? Como ali um holocausto vivo ao Eterno, pedindo perdão pelos parentes dele, né? E é muito interessante esse ponto, né? Eu vi aqui do 40 até o 42, eu me lembrei dessa história lá da Macabeus, queria contextualizar com o que a gente está lendo, ok? 43, eu estou lendo Ezequiel 16, versículo 43. Eis que farei cair as tuas obras, eis que farei cair as tuas obras sobre a tua própria cabeça, porque não te lembrasse dos dias da tua primeira infância, ou seja, do primeiro amor, né? Mas me provocaste a ira com as tuas atitudes e ações deliberadas, declara Yahweh, o Senhor. Contudo, dize-me, por que é que, além de todas as tuas práticas nojentas, ainda foste te entregar a tamanha depravação, né? Ou seja, além de estar pecando diante do Eterno, ainda fez coisa pior e mais abominável, né? Ali. Você vê que Manassés, ele deveria comer carne de porco, desobedeceu o Eterno, não guardava as festas e ainda construiu um poste ídolo a Baal dentro do templo do Eterno, né? Ou seja, é algo assim gravíssimo. Só para dar um exemplo de uma geração ali, Manassés, tá? Tem várias outras que fizeram até coisa pior. Versículo 44 de Ezequiel 16. Desde agora, todas as pessoas que gostam de citar provérbios haverão de dizer, a tua mãe, tal filha, referindo-se a ti. De fato, tu és filha da tua mãe, Canaã. Olha que interessante. Que tinha nojo do seu marido e dos seus filhos, e tu és ainda exatamente como as tuas irmãs, que rejeitavam os seus maridos e os seus filhos. Afinal, a tua mãe foi hitita e o teu pai amorreu, né? Então você vê que Israel se misturou com essas pessoas, começou a praticar aqueles pecados e o Eterno passou ao ponto de não distinguir mais quem era Israel e quem era hitita, quem era cananeu. Ou seja, Israel passou a ter todas as obras dos cananeus, porque o Eterno ia chamar Israel de cananeu, ou de Israel, ia chamar de cananeu, né? Você vê isso lá no livro de Daniel, capítulo 13, né? Que na Bíblia protestante não tem, você só vai achar na Bíblia católica, que você vê lá os fariseus lá na Babilônia tentando abusar de Susana, inventando mentiras, né, sobre ela, queria fazer algo que o Eterno desaprova, né? E quando o Eterno usou Daniel para trazer a sentença sobre eles, você vê que o Eterno chama
líderes da tribo de Judá, fariseus, sacerdotes. Sabe qual é o xingamento? Raça de Canaã. E eles eram da tribo de Judá. Quem quiser vai lá dar uma olhada, a história é muito bonita. Eu tenho um vídeo aí de 3 horas lendo João 8, a mulher adúltera, certo? E falando sobre essa história de Susana, né? Porque eu digo assim, ó, no contexto que está em João 8, Yeshua não tinha como condenar ela, porque ele não era juiz, não estava no sinédrio, não tinha testemunha. Eu estava mostrando vários fatos que não tinha como aquela mulher ser apedrejada, por mais ou mesmo que ela realmente fosse adúltera, que no texto não fica claro que ela era, tá? Você só entende que ela cometeu algum pecado grave que colocou ela naquela situação. Aí Yeshua chega para ela e diz, ó, quem te condenou? Ninguém. Então vai e não peque mais. Então ela poderia, tipo, ser idólatra e o pecado de idolatria poderia ter vindo um juízo sobre ela aquela situação, né? E aí eu mostro Susana como um juízo de uma mulher que era para ser apedrejada por adultério acontece. Você vê a testemunha, você vê o sinédrio, você vê o julgamento, ou seja, do jeito que era para ser lá em João 8, você vê no livro na história de Susana, lá em Daniel, capítulo 3 ou 14, tá? 2 minutos, eu já volto, rapidinho. Perdão, desculpa. Continuando, tá? Então, a depravação aqui, né? Pronto. Eu vou continuar aqui o versículo 44. Desde agora, todas as pessoas que gostam de citar provérbios haverão... não, eu li até o 46, desculpa. Eu vou ler, na verdade, 45, vou ler o 46, me perdoe. A tua irmã mais velha, que habita à tua esquerda, é Samaria, juntamente com as suas filhas. E a tua irmã mais nova, que habita à tua direita, é Sodoma e suas filhas, né? Então você vê, né, ali Israel falando, né, o Eterno falando com Israel e dizendo que as irmãs de Israel, né, o Judá, provavelmente ele vai falar de Judá aqui, sempre que ele compara, ele mostra Judá. Então ele está falando de Samaria, que a gente sabe que pecou gravemente contra o Eterno, né, que Acabe ali casando com Jezabel, e Sodoma, que a gente sabe tudo aquilo, né? Sodoma, ela foi destruída, principalmente as pessoas sempre ligam a sodomia, né, que é o ato sexual ali que o Eterno não aprova, né, que o homossexualismo utiliza muito, né? E você vê que o pecado de Sodoma grave não era nem esse. O pecado de Sodoma grave era não ajudar o próximo. Tinha condições de ajudar o próximo e não ajudar. Você vê que quando fala de Sodoma, fala de Abraão. E Abraão era aquele cara que ele estava disposto sempre a ajudar, né? Os viajantes iam passando, ele estava com a tenda ali, ele oferecia água, comida, ele era muito prestativo, né? Ali mostrando que o Eterno aprovava aquilo. Já Sodoma era o oposto, né? Você vai ver situações lá em Sodoma, no livro de Jazar, que eles pegavam e não vendia água nem comida ao viajante, e olha que a viagem longa, você às vezes chegava numa cidade, era um oásis, né? Você estava quase morrendo quando chegava na cidade, e eles não deixavam vender a essas pessoas para elas morrerem e eles pegarem a mercadoria dela, ou o que ela tinha de valor, né? Não dava nem água nem comida para ela morrer mesmo e roubar ela, né? Tipo, ó, a pessoa morreu de morte natural, não é meu, né? Ali não tem culpa, vai e pega, né? Entendeu? É um dos grandes pecados de Sodoma, não ajudar o próximo, ok? E você vê muito isso em umas religiões aí, né? Que ela não ama ao próximo como a si mesmo. Lembra de Yeshua? Yeshua amava a si mesmo como? Obedecendo ao Pai, né? E ele amava ao próximo como? Ensinando também a obedecer o Pai. E você vê que tem religiões aí que dizem que é do povo de Deus e eles não ensinam a obedecer o Pai, eles ensinam a obedecer a doutrina deles. Então, eles nem se ama e nem amam o próximo, né? Tá? Continuando. 47. Entretanto, não te
contentasse em andar com teus caminhos, né? Não te contentasse em andar nos teus caminhos, nem fazeres apenas conforme as tuas práticas repugnantes. Porém, como se tudo isso ainda fosse pouco, te entregasse à degradação mais do que elas em todos os teus erros. Portanto, tão certo como eu vivo, assevera o Senhor, o Deus de Israel, tua irmã Sodoma e suas filhas não fizeram como tu e tuas filhas fizeram. E esta foi a malignidade da tua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e, sem a menor preocupação, não ajudaram os pobres e os necessitados. Tá vendo aí? O pecado grave de Sodoma não era o homossexualismo ou o sexo desenfreado. O problema de Sodoma é você saber que o próximo precisa, você pode ajudar e você não faz, tá? Ou seja, o tzedakah. A palavra diz que o tzedakah livra a alma da morte. E eles tinham condições de livrar a alma da morte, mas não o faziam, né? E aí você vê religião dizendo que é do povo de Deus, o judaísmo, né? E eles não ensinam determinadas coisas ao próximo, não ensinam aos cristãos, porque eles dizem que são goim, são estrangeiro, né? E eles não ensinam, tá? Muita coisa que você precisa saber para servir ao Eterno, eles nem praticam e nem ensinam a praticar. Sabe o que é que Yeshua disse dessa época? Ele disse assim: vocês não entram e não permitem que ninguém entre no reino de Deus, né? Vocês vão ao fim do mundo para fazer prosélito, discípulos, e torna eles, quando consegue fazer discípulo, torna ele 2 vezes mais digno do inferno do que vocês mesmos, né? Olha aí que interessante. 49, né? Não, 50. Eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Por este motivo, eu as exterminei, como sabes muito bem. Samaria, entretanto, não cometeu metade dos erros e pecados que tu cometestes. Tu tens praticado o que é repugnante, muito mais do que elas. Assim tens feito as tuas irmãs parecer virgens ou justa diante da gravidade de todas as tuas atitudes malignas e asquerosas. Olha que interessante. Aqui, se você for ver Ezequiel desde o começo, né? Porque eu estou lendo aqui a partir do versículo 35, ok? Mas se você for ver do início do capítulo, ele está se referindo aqui à tribo de Judá, ok? Olha que interessante, ele diz assim, ó: tu faz, Judá, o teu pecado é tão grave, Judá, que tu faz a tua irmã Sodoma e Samaria parecer puras diante de mim. Por quê? Porque Judá conhece a palavra de Deus. Judá conhece a vontade de Deus. Judá não é uma ovelha perdida. Judá escolheu se perder porque conhece a palavra e escolhe não praticar do jeito que Deus manda. Então o pecado é mais grave ainda, né? Samaria já estava corrompida e não sabia mais como guardar a Torá. Sodoma não conhecia a Torá, né? Mas Judá conhecia, tá? Então, você saber da vontade de Deus e não praticar é muito mais grave do que aqueles que estão pecando, mas não conhecem que é a vontade de Deus, tá? Então, entenda o que o Eterno quer dizer aqui, né? Aquele que tem mais conhecimento, o Eterno vai cobrar mais, mas também ele dá mais bênção. Aquele que tem menos conhecimento, o Eterno cobrará menos, mas também ele dá menos discernimento e o Espírito do Eterno, né? Então, as pessoas sempre vê o copo meio vazio. Ah, não, eu não quero aprender porque senão vou ter que cumprir. Mas também você não aprendendo, você pode até não cumprir, mas isso não deixa de ser pecado. O Eterno só vai te cobrar menos. E aí você está deixando de ganhar mais da presença de Deus, né? E qual é a maior riqueza se não ter o Eterno na nossa vida? Então, quando você procura não saber, procura não praticar, você está afastando o Espírito do Eterno,
né? Ele quer se aproximar de ti, mas ele termina sem se aproximar por causa da desobediência, ou literalmente pecado, ok? Agora, pois, suporta também a tua vergonha extrema, pois proporcionasse alguma justificativa ao procedimento das tuas irmãs, visto que os teus erros e pecados são mais desprezíveis do que os delas, né? Comparadas a ti, elas ainda parecem justas ou virgens. Envergonha-te agora mesmo e suporta a tua terrível humilhação, porquanto diante de ti tuas irmãs parecem puras e honestas. Contudo, eis que restaurarei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e as suas filhas. E não me esquecerei de te trazer de volta junto com elas, para que carregues a tua vergonha e sejas humilhada por causa de tudo que fizeste, de o que tudo que fizeste, o que acabou servindo como consolo para Sodoma e Gomorra, né? E tuas filhas, Sodoma, como as suas filhas, tuas irmãs, Sodoma, como as suas filhas, e Samaria, como suas filhas, retornarão para o que elas eram antes de caírem. Tu e tuas filhas voltareis ao que ereis antes de te entregares às práticas abomináveis. Ora, não foste tu que usaste a tua irmã Sodoma como dito popular em tua boca nos dias da tua arrogância, antes que a tua malignidade fosse trazida a público, agora, de igual modo, te fizeste objeto do opróbrio para todas as filhas da Síria e para todos os seus vizinhos, para as filhas dos filisteus que te desprezam e também vivem ao teu redor. Eis que sofrerá todas as consequências da tua lascívia, libertinagem e ações nojentas. Palavra de Yahweh. Pois assim diz Yahweh o Senhor, eu te julgarei de acordo com o que praticaste, pois desprezasse os teus votos, quebrando a nossa aliança, né? Aqui você vê que, vamos dizer, a tribo de Judá, quando eles estavam bem, né? Aí o Eterno chama de arrogância, ok? Aparentemente não veio juízo sobre eles, né? Aqui é Ezequiel, lembre-se, Ezequiel. Aqui Nabucodonosor ia chegar em Jerusalém, destruir tudo e levar para a Babilônia, né? Então o Eterno está falando aqui com Judá. Então o que ele está dizendo é, Judá na arrogância dela, né? Quando estava bem, pecando, mas estava bem ainda, né? O juízo não tinha vindo, a consequência do pecado não tinha chegado às portas de Jerusalém. Eles estavam dizendo, olha aí, ó, Sodoma, ó, tá entendendo? Olha aí, Samaria, né? Essa gentinha. Ou seja, eles ficavam xingando as pessoas de Sodoma e Samaria. Aí o Eterno diz: do mesmo jeito que tu fizesse com elas, eu vou fazer contigo, e quem vai falar isso agora é a Síria. Olha aí, ó, o povo de Judá, né? Mais ou menos isso que o Eterno está querendo passar aqui. Versículo 60. Apesar de tudo o que aconteceu, eis que eu me lembrarei da minha aliança, né? Ou seja, não vai lembrar de ti que está pecando, ele vai lembrar da aliança dele. E todos aqueles que cumprem a aliança, né? A mesma que fiz contigo nos dias das tuas origens, da tua primeira infância, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te recordarás dos caminhos errados pelos quais andaste, e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs mais velhas e mais novas. Eu as darei a ti como filhas, embora tal atitude não faça parte da minha aliança contigo. Renovarei a aliança que firmei contigo, e então compreendereis que eu sou Yahweh, o Senhor. Eis que eu mesmo perdoarei todas as atitudes e práticas abomináveis que cometeste contra mim. Contudo, tu te lembrarás para sempre do que fizeste e andarás em vergonha demais para sequer abrir a boca e proferir palavra. Eu, Yahweh, o Senhor, tenho dito. Aqui termina, né, Ezequiel 16, tá? Eu li aqui do 35 até o fim, tá?
mas muito boa a leitura, o 17 também é bom, mas para não ficar muito saturado, muito grande, aqui eu encerro, tá? Jeremias. Lembrando que aqui fala da nudez, né, da vergonha, e a maior vergonha que todas essas nações passaram e que nós podemos passar diante do Eterno é desobedecer a ele, né? Essa é a maior vergonha. É o que aconteceu com Adão, né? Adão pecou um pecado, foi e comeu do fruto. E aí ele viu que estava nu, envergonhado, né? E aí o Eterno disse: "Quem foi que te disse que tu estava envergonhado, Adão?", né? E aí Adão passou a ser conhecedor, né, do bem e do mal, e aí ele percebeu que estava envergonhado, né? Então, como aconteceu com Adão, aconteceu com Noé, aconteceu aqui com Ezequiel e Israel, e hoje está acontecendo conosco, né? Pela misericórdia do Eterno sobre as nossas vidas, nessa geração, ele está nos dando uma oportunidade de, envergonhados porque praticamos o que era mal diante dos olhos dele, agora temos a oportunidade de vestir uma veste nova, né? Um linho puro, branco, kadosh. Quando abandonamos as nossas práticas maus, pedimos perdão, nos arrependemos, demonstrando fruto de arrependimento, obedecendo, e aí o sangue de Yeshua recai sobre as nossas vidas para justificar o que nós fizemos de errado, né? E aí nós, em santidade, obedecendo os mandamentos de Deus, vamos esperar até a vinda da salvação de Yahweh, que é o Mashiach vindo, né? Seja agora, né? Seja no futuro, nós vamos morrer, vamos estar com nossos patriarcas descansando até a vinda do Mashiach, seja agora, seja no futuro. O mais importante é obedecermos. O último ato de nossa vida, nós temos que estar em obediência com o Eterno, em shalom com o Eterno. Isso é o que importa e dá o testemunho do Yahushua. E qual é o testemunho de Yahushua? Bem-aventurados são aqueles que cumprem as palavras do meu Pai, né? Esse é o verdadeiro evangelho que muitos têm medo e vergonha de propagar. Obediência ao nosso Pai. Ok? Shalom, shalom, que o Eterno derrame bênção em nome de Yahushua Hamashia. Se tiver algum irmão que queira dar uma palavra, falar alguma coisa, amém. Se não, eu posso encerrar. Amém. Todarabá. Então, vou encerrar, tá? Que Yahweh derrame bênção e vos guarde, que ele resplandeça a face dele sobre todos nós, que ele tenha misericórdia e compaixão de Yahushurum, que ele resplandeça Yahushua Hamashia sobre as nossas vidas, a Torá viva, e através dessa Torá viva, através dos mandamentos, ele nos traga a Shalom, a conciliação com o nosso Elohim, o nosso Pai. Em nome de Yahushua Hamashia, né, o intermediador entre essa Shalom e o povo dele, o povo do Eterno. Amém. Shalom, irmãos. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali, é Jesus que está ali, porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja.
Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali, é Jesus que está ali, é Jesus que está ali, porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. Amém. E abençoa as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.